Graça e paz a todos, eu sou o presbítero Luiz Biazon e mais uma vez estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre os escolhidos de Deus. A verdade é que para salvar, o Senhor não faz acepção de pessoas. Todos terão direito à salvação eterna, desde que cumpram os propósitos determinados pelo Senhor através da palavra, levando uma vida de santificação, uma vida de separação das coisas do mundo, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer? Quando a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas eu deixo aqui um ponto de interrogação. Para usar, para ser ferramenta, para ser instrumento na mão do Senhor, o Senhor não vai usar qualquer um. O Senhor, Ele sempre terá os seus escolhidos para serem usados. Vamos fazer aqui a leitura da palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10 e versículo 34, que diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Veja bem, Pedro, no versículo 34, ele diz assim, que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, mas no versículo 35, ele diz assim, mas, quando ele diz mas, aqui Pedro, ele abre um parênteses em relação aos que serão usados pelo Senhor. Os que serão instrumentos na mão do Senhor. E o versículo 35 diz, aquele que lhe é agradável, aquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. Deixa eu falar agora acerca desse assunto. Quando Jesus começou o seu ministério, Jesus, ele escolheu 12 homens para compor o seu ministério. 12 apóstolos. Vejamos bem, se nós formos analisar o perfil de cada apóstolo, de cada escolhido do Senhor, certamente nós não teríamos escolhido aquelas pessoas para compor o nosso ministério. Nós vamos ver Pedro. Pedro era uma pessoa que tinha o pavio curto. Tudo ele queria resolver na força. Tudo ele queria fazer do seu jeito. Um exemplo disso, quando foram prender Jesus lá no Getsemane, Pedro empunhou uma espada e cortou a orelha do soldado Malco. Nós vamos ver Mateus. Mateus, que anteriormente, antes de ser Mateus, era Levi, cobrador de impostos. Nós vamos ver o próprio Tomé. Tomé
até o último instante duvidou da ressurreição de Cristo, a ponto de pedir para ver as marcas dos cravos na mão do Senhor e ainda querer tocar para ter certeza que ali havia passado ali um cravo e havia perfurado a mão do Senhor. E Judas, o traidor. Então nós vemos que cada um dos discípulos tinha uma personalidade. Não eram os melhores, mas foram escolhidos para compor o ministério de Jesus. Mas, quando nós aprofundamos na palavra do Senhor, nós vamos ver que a igreja de Cristo, ela teve a sua propagação, ela alavancou a partir do momento que Jesus salvou um tal de Saulo de Tarsos. Quem era Saulo de Tarsos? Saulo de Tarsos, ele era um soldado romano, perseguidor da igreja de Cristo. Foi um dos responsáveis pela morte de Estevão. E a palavra do Senhor nos diz que ele estava indo no caminho de Damasco para realmente fazer aquilo que ele mais sabia fazer, que era perseguir o povo de Deus, que era perseguir os salvos em Cristo Jesus, para perseguir, e chegava nas reuniões, e chegando ali, ele açoitava ali os crentes da época, ele acabava ali com os cultos, chegava às vezes até a tirar a vida, como fez com o próprio Estevão. Mas, enquanto estava indo pelo caminho em sentido Damasco, ele teve um encontro com Cristo. Você conhece a história, ele caiu do cavalo, ficou cego por 3 dias. Até que o Senhor Jesus perguntou a ele, enquanto ele estava no chão, após ter caído do cavalo, quando ele viu uma forte luz que lhe trouxe cegueira. E ele ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Charan de Cantarabachere. Quando o Senhor olhou para Saulo, ainda não era Paulo, o Senhor viu um potencial naquele homem que ninguém poderia ver, e o Senhor viu. O Senhor viu naquele homem coragem, o Senhor viu naquele homem autoridade, o Senhor viu naquele homem um desejo de ir além aonde os outros não iriam. Não que os discípulos do Senhor fossem desqualificados, mas o Senhor precisava de alguém que tivesse um outro perfil, porque os desafios seriam muitos, as lutas, as perseguições, e o Senhor sabia que naquele homem o Senhor encontraria aquilo que não havia nos outros discípulos. E então o Senhor salvou Saulo. E Saulo agora não é mais Saulo. Porque todos nós somos assim. Quando nós nos encontramos com o Senhor, nós deixamos o velho homem para trás e passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora deixa eu te falar de Paulo. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e versículo de número 5, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Amados irmãos, Paulo foi o precursor da igreja de Cristo.
O livro de Atos dos Apóstolos descreve os 30 primeiros anos da Igreja de Cristo. Nós vamos ver que ali, no capítulo 9, após a conversão de Paulo ali no caminho de Damasco, a história da igreja ela toma um novo rumo. Paulo, quando ele entendeu que ele tinha uma responsabilidade diante do Senhor, ele entendeu que a partir daquele momento ele não seria mais um perseguidor do povo de Deus, mas a partir daquele momento ele seria um perseguidor de almas. A obrigação dele, a partir daquele momento, o objetivo dele era ganhar almas para o reino dos céus. E a palavra do Senhor diz que partindo Paulo para começar ali o seu ministério, Paulo começou o seu ministério e nunca mais parou, até que um dia ele veio a falecer. Mas enquanto estava vivo, Paulo não parou um minuto sequer diante da obra do Senhor. Paulo ele pregou o Evangelho de Cristo em 32 países, em 54 cidades diferentes, em 9 ilhas do Mediterrâneo. Por que você acha que o Novo Testamento, praticamente quase que mais da metade do compêndio do Novo Testamento são cartas de Paulo? Paulo escreveu 13 epístolas. 13 epístolas. Paulo, em momento nenhum, ele deixou de fazer a vontade do Senhor, porque ele reconhecia o chamado de Deus na vida dele, ele reconhecia o chamado de Jesus na vida dele, e ele sabia por que ele tinha sido salvo, porque o Senhor queria usá-lo, ele era uma ferramenta escolhida para o Senhor. O Senhor tem procurado hoje pessoas como Paulo, pessoas que tenham coragem para arregaçar as mangas, pessoas que ainda têm um compromisso com o Evangelho, pessoas que ainda têm um compromisso com o reino dos céus, pessoas que ainda digam não aos prazeres do mundo, pessoas que não importa o que vão sofrer pelo Evangelho de Cristo, mas sempre estão dispostos a fazer a vontade do Senhor. Pessoas como Paulo. Paulo foi preso várias vezes. Paulo foi açoitado. Paulo sofreu naufrágio. Paulo, em momento nenhum, por mais difícil que tivesse sido a sua caminhada, Paulo ele sabia que ele tinha uma responsabilidade. Paulo ele entrava nas cidades e ele sabia que diante dele ia o Senhor com autoridade e poder sobre a vida dele. Paulo chegava e pregava o Evangelho de Cristo. Oh, Nerama Chorabe Cantarabasheri. A partir do momento em que Paulo teve aquele encontro com Cristo, a história da igreja mudou. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor tem procurado ainda nesses últimos dias homens e mulheres com autoridade e coragem como Paulo teve. E nós sabemos que precisamos estar sempre prontos para o ID do Senhor. É por isso que eu digo, para sermos
salvos, o Senhor nunca vai fazer acepção de pessoas, mas para usar. Se você não se permitir ser usado por Senhor, se você não se permitir ser usado como ferramenta, como instrumento na mão de Deus, deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor vai levantar o andarilho, o Senhor vai salvar o traficante, o Senhor vai salvar o assassino, e vai usar eles. O Senhor, Ele vai levantar pessoas que talvez você nunca imagine que um dia poderia ser usado pelo Senhor. Por quê? Porque se você não se permite ser usado pelo Senhor, Ele vai levantar os seus. Seja uma ferramenta na mão do Senhor, sempre. Graça e paz a todos, Deus os abençoe. Fique com esta palavra, a paz do Senhor.